Potencial oculto. Como extrair o melhor de você e dos outros. Um livro escrito por Adam Grant. Capítulo 2. Esponjas humanas. Como ser capaz de absorver e se adaptar. Não é a espécie mais inteligente que sobrevive. Não é a mais forte. A espécie que sobrevive é a que melhor consegue se adaptar. Citação de Leon Megginson. Quase meio bilhão de anos atrás, as forças da natureza fizeram um estrago no nosso planeta. Erupções vulcânicas jogaram cinzas no ar e fósforo nos oceanos, geleiras imensas se formaram e derreteram, e níveis de oxigênio despencaram e depois subiram demais. Mais de 3/4 de todas as espécies morreram. Foi um dos primeiros e piores eventos de extinção em massa da história. Mais devastador que aquele que dizimou os dinossauros. Mas houve pelo menos uma espécie que não apenas sobreviveu como evoluiu. Florestas inteiras de esponjas marinhas cresceram e prosperaram. Muito antes de memes do Bob Esponja dominarem a internet, as esponjas dominavam os mares. Quando as esponjas marinhas foram descobertas, os cientistas presumiram que fossem plantas. Elas costumam ter formato de arbusto, são quase completamente imóveis e não possuem cérebro, nervos, órgãos nem músculos. Mas não se sustentam com a luz do sol. Elas consomem alimentos como animais. Hoje, esponjas marinhas são reconhecidas como um dos animais mais antigos da Terra. Ao pensar numa esponja marinha, talvez você imagine uma criatura semelhante à sua esponja de pia, que absorve tudo ao redor. Só que esponjas marinhas não ficam ali apenas absorvendo alimento e oxigênio. Elas filtram substâncias tóxicas e partículas nocivas. Seus flagelos, que parecem pelinhos curtos, criam correntes que captam nutrientes e expelem bactérias. Elas absorvem água por suas paredes exteriores e a descartam pelo que parece ser uma boca minúscula. São capazes até de espirrar muco por seus poros. Algumas esponjas marinhas vivem mais de 2.000 anos. Apesar de terem um corpo macio e poroso, elas têm estruturas esqueléticas fortes e resistentes. Quando esponjas são danificadas por correntes fortes ou mastigadas por predadores, não necessariamente saem boiando e morrem. Algumas conseguem se regenerar por meio de bolsas de sobrevivência, células que permitem que uma nova esponja se desenvolva assim que possível. Essa capacidade de absorver, filtrar e se adaptar permite que elas cresçam e se espalhem. E essa capacidade também é muito importante para os humanos. Ser uma esponja é mais que uma metáfora, é uma habilidade de caráter, uma forma de proatividade vital para perceber o potencial oculto. Nosso aprimoramento não depende da quantidade de informação que buscamos, mas da qualidade da informação que assimilamos. Nosso desenvolvimento não depende tanto de quanto nos esforçamos para aprender, mas da qualidade da absorção do novo conhecimento. Esforço lucrativo. Com mãe solo e 5 irmãos mais velhos, Melody Hobson teve uma infância estressante em Chicago. Nem sempre sua mãe tinha dinheiro para pagar as contas. Às vezes, o único jeito de tomar banho quente era esquentando a água no fogão antes de jogá-la na banheira. Era comum que Melody chegasse da escola e descobrisse que a luz ou o telefone tinham sido cortados. Enquanto sua mãe fazia malabarismo com as contas, crises financeiras surgiam. Além de perder serviços básicos, a família perdeu o carro para credores e sofreu diversos despejos. O sonho de Melody era estudar numa universidade de prestígio. Mas ela começou a ficar para trás dos colegas na escola. Demorou para aprender a ler e tinha dificuldade para se concentrar e se enturmar. Precisou de aulas de reforço. Hoje, Melody é co-CEO de uma firma de investimentos bem-sucedida. Preside o conselho administrativo da Starbucks. Foi nomeada uma das 100 pessoas mais influentes pela revista Time. Não apenas entrou em Princeton, como logo se tornará a primeira pessoa negra a ter no campus um prédio inteiro batizado em sua homenagem. Se você perguntar às pessoas como Melody venceu as adversidades, não vai demorar muito para ouvir falar sobre sua lendária ética de trabalho. Quando estava no ensino fundamental, o ônibus escolar em que ela estava se envolveu num acidente. Enquanto seus colegas esperavam que alguém viesse buscá-los, Melody foi andando para a escola.
No ensino médio, ela constantemente gabaritava as provas, fez parte do conselho estudantil, editou a página sobre espírito escolar do anuário e fazia trabalho voluntário como tesoureira e vice-presidente do Clube de Prevenção ao Abuso de Substâncias, além de dar aulas particulares para alunos do ensino fundamental. O sucesso de Melody parece a clássica história de alguém que conseguiu deixar para trás a pobreza e vencer na vida. Um século atrás, o grande sociólogo Max Weber associou melhorias de vida extraordinárias à ética de trabalho protestante. Seu argumento era que, antes da reforma, o trabalho era um mal necessário, mas, graças aos ensinamentos de Martinho Lutero no século XVI, ele se transformou numa vocação. Ser um bom protestante significava ter a obrigação moral de servir a sociedade por meio do trabalho produtivo. A determinação e a disciplina se tornaram virtudes. A ociosidade e o desperdício viraram vícios. Talvez seja por isso que tanta gente hoje em dia reze no altar do esforço e idolatre o sumo sacerdote da persistência. Só que a distância que percorremos se deve menos à quantidade de trabalho que executamos do que aos frutos que ele rende. Pouco tempo atrás, Sacha Becker e Ludger Wessmann decidiram testar o impacto da reforma protestante em grande escala. De que maneira ela afetava as conquistas da população. Eles determinaram que, conforme as crenças protestantes se difundiam, países inteiros apresentavam mais crescimento econômico, mas não necessariamente porque as pessoas começavam a trabalhar com mais afinco. A maioria das regiões em que o protestantismo se firmou seguia uma tradição católica. Na época, a Igreja Católica mantinha um controle rigoroso da Bíblia, e os fiéis costumavam absorver esses ensinamentos na missa, ouvindo os sermões. Martinho Lutero mudou isso. Ele escreveu a primeira tradução influente da Bíblia em alemão e pregava que todas as escolas em todas as cidades deveriam ensinar crianças a ler o Evangelho. Isso significava que as pessoas precisavam aprender a ler e, depois que elas soubessem ler, um mundo inteiro de informações estaria ao seu alcance. Elas poderiam aprender tudo num ritmo bem mais acelerado. Becker e Wessmann argumentaram que o motor da reforma protestante não foi tanto a ética de trabalho, mas a alfabetização. Os países com menos protestantes, como Brasil, Itália e México, apresentavam baixo crescimento econômico e baixas taxas de alfabetização. Os que foram inundados pela reforma, Alemanha, Grã-Bretanha e Suécia, por exemplo, apresentavam alto crescimento econômico e altas taxas de alfabetização. Obviamente, é impossível chegar a conclusões causais a partir de correlações com uma pequena amostra de países que são diferentes em tantos aspectos. Então, Becker e Wessmann investiram num experimento com mais de 450 condados do Império Alemão. Eles determinaram que o coração da reforma protestante era a cidade de Martinho Lutero, Wittenberg. Antes da reforma, a proximidade de um condado a Wittenberg não fazia diferença no seu progresso educacional ou econômico. Como comunidades mais próximas de Wittenberg se mostravam mais propensas ao protestantismo, os economistas conseguiram testar se isso de fato as lançava em trajetórias diferentes. O resultado? Quanto mais próximos os condados estavam do movimento protestante, maior era sua renda média e maiores eram suas taxas de alfabetização e, após contabilizar as taxas de alfabetização, a distância de Wittenberg deixou de prever rendas mais elevadas. Viver perto da origem da reforma até aumentava a renda das pessoas, mas isso era atribuído ao aumento na capacidade de ler e escrever. Apesar de persistir o debate sobre onde, quando e se a reforma protestante impulsionou o crescimento econômico, há um consenso mundial de que ela não foi o único fator que influenciou o aumento da leitura e da escrita. Por exemplo, pesquisas revelam que, após a construção de bibliotecas públicas no começo do século XX, crianças passaram a atingir níveis mais avançados de estudo e, no futuro, conseguiram empregos mais estáveis e prestigiosos. Num estudo sobre cidades que ganharam bolsas Carnegie, a construção de uma biblioteca rendeu dividendos nas 2 décadas seguintes. O crescimento na concessão de novas patentes
passou de 8% para 13%, principalmente nas categorias tecnológicas apresentadas nos catálogos das bibliotecas. E também houve mais imigrantes e mulheres entre os inventores. A alfabetização não cura tudo, mas gera muitas oportunidades de aprendizado. A lição aqui é cheia de nuances. O progresso que costumamos atribuir ao trabalho árduo pode, na verdade, ser causado por um trabalho mais inteligente. Habilidades cognitivas não são suficientes para o aprendizado, mas são necessárias. A alfabetização básica torna possível alavancar habilidades de caráter com mais eficiência. Ela incentiva a proatividade de aprender mais e mais rápido. A prosperidade aumenta conforme nos tornamos mais capazes de absorver novas ideias e filtrar as antigas. Habilidades cognitivas que amplificam nossa capacidade de absorver e compreender informações formam a base para nos tornarmos esponjas. À medida que nos tornamos mais esponjosos, podemos alcançar maiores conquistas. Parafraseando um verso de Hamilton, a proatividade nos leva longe. Foi o que aconteceu com Melody Hobson, heroína e estudiosa. No segundo ano do fundamental, Melody aprendeu a ler, venceu um concurso de contos naquele ano, e o prêmio foi um exemplar do livro infantil A Teia de Charlotte. Apesar de não estar acostumada a ler livros inteiros, estava determinada a ler tudo e aprender o significado das palavras que desconhecia. O desejo de Melody de absorver as palavras e o mundo apenas aumentou com a idade. Esse desejo a levaria anos depois a conseguir um estágio de verão com John Rogers, que fundara uma das maiores firmas de investimento controladas por minorias nos Estados Unidos. Nas manhãs de sábado, John costumava ler seu jornal no McDonald's, e Melody o encontrava lá mesmo quando já tinha tomado café. Foi assim que ela começou a estudar o mercado de ações. Depois que pegou o jeito com os investimentos, ela sabia tanto sobre Warren Buffett quanto eu, me conta John. Estava comprometida a aprender tudo sobre aquele mundo que tanto a interessava. Ela era uma esponja. A primeira coisa sobre Melody que chamou minha atenção foi sua capacidade de absorção. Nós nos conhecemos uma década atrás, quando fui convidado a apresentar minha pesquisa a um grupo de pessoas importantes. Quando entrei no salão, reconheci vários cineastas vencedores do Oscar e bilionários da área de tecnologia. A maioria das perguntas veio de Melody, e ela também foi a única a fazer anotações. Quando se trata de buscar e assimilar informações, ela é única. Seu engajamento vai além da curiosidade. Ela apresenta níveis elevados de algo que cientistas sociais chamam de capacidade absortiva. Capacidade absortiva é a habilidade de reconhecer, valorizar, assimilar e aplicar novas informações, e depende de duas habilidades principais. A primeira é como adquirimos informações. Reagimos ao que surge no nosso campo de visão? Ou somos proativos ao buscar novos conhecimentos, habilidades e perspectivas? A segunda é o objetivo que buscamos ao filtrar informações. O foco é alimentar nosso ego ou impulsionar nosso crescimento? Ser reativo e movido pelo ego é a receita para arruinar o aprendizado. A pessoa fica presa numa bolha protetora. Limita seu acesso a novas informações e rejeita qualquer dado que ameace sua autoimagem. É tão sensível que se torna cabeça dura. Quando as pessoas são proativas e movidas pelo ego, isso abre as portas para mais informações. Em vez de serem passivas, elas vão atrás de feedbacks, mas ignoram os negativos, porque são desconfortáveis demais. Passam a se fechar para críticas construtivas. Pessoas mais reativas e que buscam o crescimento têm mais facilidade para aprender. Seu foco no autoaprimoramento as torna mais moldáveis, como argila. Costumam ser elogiadas pelos professores. Não sentem medo de críticas. Aceitam o desconforto e internalizam os conselhos que possam ajudar seu desenvolvimento. O problema é que não buscam informações além daquilo que encontram com facilidade. Não fazem muito progresso até alguém orientá-las e moldá-las. Seu crescimento depende da orientação de outros. Elas raramente tomam as rédeas do próprio aprendizado. O ponto ideal é quando as pessoas são proativas e buscam o crescimento, é então que se tornam esponjas.
Elas estão sempre tomando a iniciativa de se expandir e se adaptar. Essa habilidade de caráter é especialmente valiosa quando as chances são desfavoráveis, como descobriu uma dupla de jovens atletas na África. Rebelde, sem treino. Num vilarejo rural no Quênia, o pequeno Julius Yego gostava de competir com o irmão mais velho para ver quem arremessava gravetos mais longe. Quando chegou ao ensino médio, já tinha decidido se tornar um grande lançador de dardo. No entanto, faltava acesso às instalações adequadas, às rotinas de treino ideais e aos equipamentos necessários. Julius não tinha treinador. Praticava sozinho e se esforçava para aprender por conta própria. Ele estava em grande desvantagem contra seu maior rival. Ihab Abdelrahman cresceu num vilarejo pobre no Egito, numa família que não gostava de esporte. Até os 17 anos, só tinha jogado futebol. Depois de ser incentivado por um professor a lançar dardo, ele venceu a primeira competição da qual participou. Apenas 2 anos depois, ele se classificaria para um campeonato mundial de iniciantes e conquistaria a medalha de prata. Na teoria, Julius e Ihab tinham muito em comum. Ambos vinham de comunidades africanas em que as oportunidades eram limitadas e o esporte era a porta de entrada para uma vida melhor. Ambos adoravam futebol antes de passarem a praticar corrida e então descobrirem o lançamento de dardo, só que fisicamente era Davi contra Golias. O lançamento de dardo exige força. Um treinador de renome disse que o braço de Ihab era um dos melhores que ele já tinha visto. Ihab é grande e forte e nasceu para isso. Ele tinha o porte certo, com 1,90 m de altura e 96 quilos. Julius não tinha essas vantagens. Media apenas 1,75 m e pesava 84 quilos. Não tinha um físico impressionante. Se quisesse derrotar Ihab, teria que correr atrás do prejuízo. Em 2010, após 7 anos de treinamento, Julius finalmente teve a oportunidade de encarar Ihab no campeonato africano. Ele conquistou a medalha de bronze, mas Ihab levou o ouro, e até seu pior lançamento foi mais longe que o melhor de Julius. No ano seguinte, nos Jogos Pan-Africanos, Julius se agachou para pegar um dardo de metal. Ele se ergueu, jogou o braço para trás e correu até a linha. Enquanto impulsionava o braço e arremessava seu dardo pelos ares, ele cambaleou. Julius se equilibrou a tempo de ver seu dardo voar por uma distância quase igual à de um campo de futebol americano. Não apenas bateu seu recorde pessoal como o nacional. Ihab terminou a competição em 5º lugar e Julius levou o ouro. Dessa vez, seu pior lançamento tinha sido bom o bastante para vencer o melhor de Ihab. Davi tinha derrotado Golias. Com o tempo, o progresso dos rivais desacelerou, estagnou ou até deixou de existir. No mesmo período, Julius fez mais que melhorar. Ele aumentou seu ritmo de crescimento. Ihab era moldável. Após receber uma bolsa para treinar na Finlândia, amplamente reconhecida como a capital mundial do lançamento de dardo, ele foi orientado por um renomado treinador local. Ouvia os conselhos que recebia e melhorava sua técnica e a velocidade. Só que parecia mais argila que esponja. Sua abordagem era reativa, não proativa. Quando não conseguiu o patrocínio da Federação Egípcia para voltar à Finlândia, Ihab não tomou a iniciativa de treinar sozinho. Passou 5 meses parado antes de retomar o treinamento. Por outro lado, Julius tomou as rédeas do próprio crescimento. Quando as pessoas perguntavam quem era seu treinador, ele respondia: o YouTube. Em 2009, Julius foi a uma lan house assistir a vídeos dos melhores lançadores de dardo. Começou a aprender sozinho, analisando as habilidades dos outros esportistas. Tudo começou a mudar no meu treinamento, diz Julius. O dardo exige técnica, força, flexibilidade e velocidade, e eu nunca tinha parado para pensar em muitos desses aspectos. Em 2015, Julius venceu o Campeonato Mundial de Lançamento de Dardo, alcançando a marca de 92,72 metros. Ele executou o maior lançamento dos 14 anos anteriores. Apenas 2 outras pessoas já tinham alcançado distâncias maiores. Julius passou alguns meses em treinamento na Finlândia, mas era autodidata. Ele ia atrás das informações necessárias para se desenvolver. Sua postura permanecia pouco convencional. Quando lançava o dardo,
Era comum que fosse o único atleta a cair de cara no chão com as pernas para o ar, como num passo de break. Ele absorveu tudo o que encontrava, filtrou o que não se adequava ao seu estilo e adaptou seu lançamento até se tornar o melhor do mundo. Julius chegou ao Rio de Janeiro em 2016 com grandes esperanças de alcançar uma vitória olímpica. Infelizmente sofreu uma lesão na virilha e só conseguiu completar um dos 6 lançamentos durante a final. Com 88,24 metros, ainda foi bom o bastante para conquistar a medalha de prata. A abordagem autodidata pode ser eficiente para certos tipos de aprendizado. Quando se trata de uma tarefa relativamente mecânica, como arremessar um dardo, podemos fazer muito progresso ao absorver técnicas objetivas. Só que, em muitas situações da vida, tornar-se uma esponja depende de filtrar orientações mais subjetivas vindas de outras pessoas. Como aprendi no começo da carreira, talvez esse feedback nem seja oferecido, e encontrá-lo pode não ser tão simples quanto parece. A verdade, nua e crua. A mensagem que meu corpo enviava era bem clara. Seu lugar não é aqui. O frio na barriga e a camisa ensopada de suor indicavam que o palco não era a minha praia. Introvertido e tímido, eu tinha calafrios só de levantar a mão para falar durante a aula. Quando ainda não existia identificador de chamadas, eu tinha medo até de atender o telefone. Na pós-graduação, decidi superar o medo de falar em público do jeito mais rápido possível. Eu não tinha tempo para ir aos poucos com a terapia de exposição. Apelei para a inundação logo de cara. Eu me ofereci para dar palestras em turmas da graduação, porque queria a opinião dos meus amigos professores. Só que quando pedia um feedback, sempre recebia elogios vagos, conteúdo interessante, apresentação entusiasmada. Nem sempre nos sentimos à vontade para oferecer críticas construtivas. Hesitamos até mesmo em avisar que há um pedaço de comida no dente de um amigo. Confundimos educação com gentileza. Ser educado é evitar um feedback para fazer alguém se sentir melhor hoje. Ser gentil é explicar com sinceridade como a pessoa pode se tornar melhor amanhã. É possível ser direto e ter tato ao mesmo tempo. Não quero constranger você, mas seria pior se ninguém o avisasse sobre a alface grudada na sua gengiva. Era um mau sinal quando eu começava uma apresentação com bom dia e os alunos respondiam: muito bem, concordo. Então, para ajudá-los a me criticar sem constrangimento, comecei a distribuir formulários anônimos. Eu queria me tornar uma esponja. Absorveria da plateia tudo o que pudesse, e então filtraria as informações que não considerasse úteis. Mal sabia eu que estava fazendo tudo errado. Os alunos acabaram comigo. Você fica tão nervoso que parece o Darth Vader respirando. Depois de um tempo, fui entrevistado para meu primeiro emprego numa grande universidade e o comitê de seleção me rejeitou. Só descobri o motivo meses depois, por um colega. Você não tem confiança para impor respeito aos alunos. No ano seguinte, quando dei minha primeira aula para líderes da Força Aérea Americana, os coronéis me crucificaram. Não aprendi nada com essa aula, mas o professor deve ter ganhado experiência. Está precisando. Percebi bem rápido como críticas inúteis são desmoralizantes. É fácil ser crítico ou apoiador. Ser orientador é mais difícil. O crítico enxerga seus pontos fracos e ataca sua pior versão. O apoiador enxerga seus pontos fortes e exalta o que você tem de melhor. O orientador enxerga seu potencial e ajuda você a se aprimorar. Se eu quisesse mesmo dominar a arte da oratória, precisaria de um filtro mais adequado. Decidi transformar meus críticos e apoiadores em orientadores. Eu vinha tentando fazer isso ao pedir feedback, mas pesquisas indicam que isso é um erro. Em vez de buscar feedback, seria melhor pedir conselhos. O feedback tende a enfocar a qualidade do seu último desempenho. O conselho se concentra nos pontos que você pode melhorar da próxima vez. Experimentos comprovam que essa simples mudança é suficiente para obtermos sugestões mais específicas e observações mais construtivas. Em vez de remoer o que fizemos de errado, o conselho nos mostra o que podemos fazer melhor. Às vezes temos medo de parecer inseguros, mas pedir conselho não significa falta de confiança. Denota, isso sim, respeito pela competência dos outros. Quando buscamos orientação, as pessoas nos julgam mais competentes. Que genial! Você sabia que devia me consultar.
Troquei meu questionário de feedback por um simples pedido de conselho. Em que ponto posso melhorar? As pessoas de repente começaram a me oferecer dicas úteis. Não comece com uma piada a menos que seja muito engraçada. A plateia nem sempre entendia meu sarcasmo, e a falta de risos só piorava minha ansiedade. Comece com um relato pessoal. Isso torna você mais humano. Eu estava tentando me concentrar na plateia, e não em mim mesmo, mas acabava me distanciando dela em vez de criar uma conexão. Ao explorar uma habilidade nova, pedir conselho nem sempre ajuda. Psicólogos afirmam que novatos têm mais chances de buscar e escutar elogios do que críticas. Com os veteranos acontece o oposto. Eles são mais atentos e receptivos a sugestões de melhorias do que a bajulações. Isso não vale apenas para o aprendizado, mas também para a motivação. Quando somos principiantes, descobrir um ponto forte é positivo. É algo que nos incentiva a dedicar mais tempo àquela atividade. Com a experiência, ganhamos confiança para perseguir o sucesso. Nesse estágio, buscamos informações e não validação. O que nos impulsiona a agir é descobrir que não fizemos tanto progresso quanto esperávamos. Queremos descobrir como suprir essa lacuna. Após uma década de prática, fui convidado a palestrar no TED. Comecei falando sobre a ocasião em que não investi numa marca de óculos super famosa e consegui esperar 42 segundos antes de fazer minha primeira piada, o que arrancou risadas da plateia. Depois fiz outra piada, que foi um fracasso. E dá para ver que estou nervoso em vários momentos. Mas, no geral, a palestra foi boa. Nos 5 anos seguintes, fui convidado outras 3 vezes para subir ao palco vermelho do TED, e Darth Vader fez apenas uma aparição rápida. Após cada palestra, pergunto aos organizadores em que pontos posso melhorar. Isso me lembra que nem todos os conselhos são iguais, e quanto mais sugestões reunimos, mais importante se torna a filtragem. Como saber em que fontes podemos confiar, afinal? Que a fonte esteja com você. Após se candidatar para universidades, Mellody Hobson descobriu, empolgada, que tinha sido aceita em Harvard e Princeton. Numa tentativa de conquistá-la, Princeton a convidou para um café da manhã com ex-alunos ilustres. Ela se sentou ao lado de Bill Bradley, ex-astro da NBA e então senador norte-americano. Bill foi cativado pela curiosidade de Mellody, que o bombardeava com perguntas, e acabou se tornando seu mentor. Certo dia, durante um almoço, Bill ofereceu a Mellody algumas críticas contundentes e lhe explicou que na época em que jogava basquete, tinha visto jogadores talentosos arremessarem todas as bolas possíveis em vez de passá-las para um companheiro de equipe. Mellody costumava dominar o ambiente e, se não tomasse cuidado, acabaria se tornando uma fominha. Os olhos de Mellody se encheram de lágrimas nessa hora. Não há problema algum em ficar chateado ao ouvir uma crítica. Isso mostra que você a leva a sério. Não é sinal de fraqueza nem de indignação, contanto que você não deixe seu ego prejudicar seu aprendizado. O segredo para ser uma esponja é identificar quais informações devem ser absorvidas e quais podem ser filtradas. É uma questão de saber em quais orientadores confiar. Gosto de dividir a confiança em 3 componentes: cuidado, credibilidade e familiaridade. Se a pessoa que oferece o conselho não se importa com você, não vale a pena se importar com a reação dela. Se não for qualificada para julgar seu desempenho, nem for próxima o suficiente para enxergar seu potencial, você pode ignorar suas opiniões e provar que ela está errada. Entretanto, se ela se importa com você, domina o assunto e conhece suas habilidades, então as críticas que ela fizer terão o objetivo de ajudar você a melhorar. Isso não significa que você precisa aceitar todas as críticas negativas que ela oferecer. Você também não precisa concordar com elas para aprender alguma coisa. Só de tentar compreender o ponto de vista da outra pessoa, você já entende o que precisa fazer para receber um feedback diferente da próxima vez. À medida que processava o conselho de Bill Bradley para que ela não se tornasse uma fominha, Mellody lembrou que ele não era obrigado a lhe oferecer feedback. Ela pensou, se eu chorar agora, ele nunca mais vai me dizer nada. Ela entendeu que ele estava sendo rigoroso porque acreditava no potencial dela e queria ajudá-la a crescer.
A credibilidade de Bill também era indiscutível. Fosse pelo seu passado no basquete, fosse pelo seu presente na política, ele sabia identificar um fominha. E também havia muita identificação entre os dois. Aquela relação de mentoria permitia que ele compreendesse as habilidades e os defeitos dela. Em vez de deixar as lágrimas jorrarem, Melody continuou pedindo conselhos sobre como melhorar. Ela descobriu que ser fominha não era tanto uma fraqueza, mas um ponto positivo usado com exagero, ou usado da maneira errada. Sua capacidade absortiva podia dominar o espaço, e sua busca de aprendizado podia acabar silenciando a voz dos outros sem querer. Ela entendeu que precisava adaptar o modo como expressava sua sede por informações. A reação de Melody motivou Bill a continuar ajudando, e a conexão entre eles se aprofundou. Anos depois, ele a apresentou ao fundador da Starbucks, que a convidou para participar do conselho administrativo. Foi Bill quem a levou até o altar na cerimônia de casamento, e Melody diz que ele é o pai que ela nunca teve. Muita gente acaba não aproveitando críticas construtivas porque se ofende facilmente e não se esforça para mudar. Melody decidiu fazer o oposto. Disse a si mesma que pessoas de sucesso se adaptam. Ela faria questão de demonstrar interesse pelas outras pessoas e usar sua capacidade absortiva para fazer perguntas e descobrir mais sobre elas. Assim como seus orientadores tinham feito, ela ajudaria os outros a crescer, mesmo que precisasse ser dura. Isso se tornou seu ponto forte. Entre os membros do conselho, Melody ganhou a reputação de ser aquela que desafiava todos a pensar de modo mais abrangente e profundo. Uma mentora que nunca hesitava em falar a verdade. E eu sou prova viva disso. Recentemente, Melody estava na plateia ouvindo uma palestra minha. Ao fim da apresentação, enquanto outros ouvintes me faziam elogios genéricos, eu soube que Melody teria algo mais a me oferecer. Dito e feito. Quando fui atrás dela, ela me mostrou suas anotações. O que aprendi de mais valioso com ela foi que eu precisava conectar melhor os tópicos para que a plateia não se perdesse na mensagem. Ela não estava lá apenas para absorver e aplicar as informações à própria vida. Ela queria se certificar de que todo mundo absorvesse e aplicasse as informações também. E essa é a qualidade que mais admiro nas esponjas. Em algum momento do passado, esponjas marinhas criaram sua própria árvore evolutiva. Nós não descendemos delas, mas nem por isso não podemos considerá-las boas ancestrais. Conforme fui aprofundando meu conhecimento sobre esponjas marinhas, fiquei fascinado ao descobrir algo ainda mais incrível do que sua capacidade de absorção. Elas também têm enorme capacidade de criar. Esponjas marinhas não apenas expurgam toxinas, elas também produzem substâncias bioquímicas que protegem e promovem a vida, com propriedades anticancerígenas, antibacterianas, antivirais e anti-inflamatórias. Substâncias de uma esponja marinha caribenha permitiram avanços nos tratamentos de HIV, herpes e leucemia. Compostos de uma esponja marinha japonesa foram transformados num medicamento de quimioterapia que prolongou a vida de mulheres com câncer de mama em estágio avançado ao impedir a divisão celular. E um peptídeo de uma esponja marinha da Antártida se mostra promissor para o tratamento da malária. Apesar dessas descobertas recentes, o maior impacto das esponjas marinhas para a vida pode ter acontecido 500 milhões de anos atrás. Por décadas, cientistas acreditaram que novas espécies animais surgiram conforme o nível de oxigênio foi aumentando nos oceanos. Evidências mais recentes sugerem que, na verdade, as esponjas marinhas ajudaram nesse processo. Ser esponja não é apenas uma habilidade proativa, é uma habilidade social. Usada do jeito certo, ela não se limita a absorver nutrientes que nos ajudam a crescer. Ela nos leva a liberar nutrientes que ajudam os outros a crescer também.